cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer que estou feliz e posso dizer que a igreja pode fazer mais, e um congresso como esse serve para Deus nos despertar para fazermos mais. É uma tragédia você ver secretarias de missões dirigidas por homens que não amam missões. Como é uma tragédia você ver igrejas pastoreadas por homens que não amam missões. É uma tragédia. É uma tragédia também você ter agente missionário que não gosta de missões. Então é os inimigos disfarçados, glória a Deus. Existe na igreja os inimigos disfarçados em posições estratégicas. Então às vezes a pessoa está numa posição, mas ele é inimigo daquilo ali. Então ele vai ficar trabalhando para não funcionar. Só que a obra é de Deus, aí Deus trabalha para tirar ele, para arrebentar com ele, para a obra funcionar. Eu quero dar aqui um conselho, primeiro aos pastores. Antes de colocar alguém na obra missionária, agente, secretário, faz uma pesquisa para ver se o indivíduo gosta de missão. Porque se ele não gostar de missão, ele vai ficar botando gosto ruim, ele vai ficar incentivando os irmãos a não contribuir. Para que missão? Para que não sei o quê? Para que isso? Para que aquilo? Não coloque pessoas na obra que não amem a obra. Agora também, eu vou dar um conselho para você que está envolvido na obra e está trabalhando contra a obra. O dono da obra vai remover você do seu lugar. Tem irmãos que não investem nele, aí fica dizendo, ninguém investe em mim, nem tu investe em você, como é que os outros vão investir? É igual amor, ninguém me ama, nem tu se ama mesmo, como é que os outros vão te amar? Primeiro investimento, quem faz em nós é Deus, segundo é nós mesmos. Então pronto, se eu invisto em mim, Deus já investiu, o resto é resto, glória a Deus. Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que servem ao Senhor e esta noite estão aqui para ouvir uma palavra. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para essa igreja esta noite. Vou lhe dar um conselho, se a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Disfarça. Tem uns irmãos que quando a palavra toca nele, ele faz uma cara desse tamanho. Aí todo mundo percebe que é com você que Deus está falando. Disfarça, levanta a mão, dá glória a Deus, apanha calado e deixa Deus tratar você nesta noite. Não existe congresso de missões sem ser um tratamento de Deus para a igreja. Então, quando eu cheguei aqui em Mossoró hoje, a minha vida, quem acompanha sabe, é uma correria, e eu cheguei aqui e disse, Deus, eu preciso de uma palavra específica, porque quem conhece a igreja é o dono da igreja. Aí Deus me deu uma palavra que eu vou entregar tudo aqui hoje. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou passar do horário, até porque eu tenho que estar 1h30 em Fortaleza. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu João, aonde está o tema da festa. Eu entendo que se os irmãos colocam o tema, houve uma direção de Deus para aquela temática. E o pregador tem que deixar de ser preguiçoso e estudar a temática para que ele fale a temática que foi proposta. A menos que o dono da obra dê outra coisa. Então se o dono da obra dirigir a outra mensagem, aí não tem tema certo. Mas a maioria, me perdoe a minha sinceridade, é que já anda com a mensagem pronta. E quem anda com mensagem pronta não quer estudar, não quer orar, e já sabe a mensagem para pregar. E essas mensagens prontas Deus está tirando dos altares, porque aqui não é lugar de enlatado, aqui é lugar de banquete do céu, de maná do céu. Aqueles que encontraram o texto sagrado, por favor, dá um sinal pentecostal. Glória a Deus. Já disse, eu fui pregar em um lugar e disse, dê um sinal pentecostal. A irmã disse, que sinal é esse que não me falaram? Quer dizer, não é pentecostal, né? Deixou de ser, tá? É obra de engano, né? Glória a Deus. Pentecostal que não sabe qual é o sinal. Qual é o nosso sinal? Nós somos barulhentos mesmo. A gente adora com fogo mesmo, com graça, com fervor. Quem gosta de culto todo engomadinho, você vai passar mal na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus é lugar onde a gente adora a Deus com o coração, com a alma. Diz o texto no Evangelho de João, capítulo 1,
capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós ainda que há 4 meses, até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai-vos os vossos olhos, e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu quero sua atenção total. Permita-me trazer-lhes uma explicação deste capítulo, antes de ministrar a palavra propriamente dita que Deus coloca em meu coração. Para isso, eu gostaria da sua atenção total e máxima, para que você entenda o que Deus quer falar ao nosso coração esta noite. João capítulo 4 é um texto fantástico. Eu estive agora na Europa em janeiro e preguei em uns 10 países. E preguei umas 14 mensagens em 20 dias. Todas as mensagens em João capítulo 4. Para mim, João capítulo 4 é o texto mais extraordinário para estudarmos sobre evangelismo e missões que a Bíblia nos propõe. Quem quer entender como é que o dono da igreja quer, como é que ele trabalha, precisa ler, reler, estudar, meditar João capítulo 4. Porque João capítulo 4 é uma aula prática do dono da igreja ensinando seus discípulos como deve ser a obra missionária. Para você ter uma ideia, João 4 é um texto tão completo que para você entender ele, você tem que voltar à época dos patriarcas e você tem que voltar à época dos reis de Israel. Para você entender o contexto de João capítulo 4, você precisa entender a divisão do reino que houve em Israel entre reino do norte e reino do sul. Não dá tempo trazer essa explicação, e mesmo porque todos os irmãos aqui conhecem. Mas quando o Senhor leva os discípulos para a aula prática, essa confusão entre reino do norte e reino do sul já durava 500 anos, meio século. Já havia um preconceito, uma divisão, algo que impedia que os samaritanos fossem alcançados pela graça. Para você ter uma ideia, de Samaria para a Judeia, ou quem estava na Galileia para a Judeia, e descia da Judeia para a Galileia, existia 3 caminhos. Existia o caminho da costa, existia o caminho da Pérea, e existia o caminho de Samaria. 3 caminhos levavam os judeus a sair de um extremo ao outro. O caminho da Samaria era o caminho mais curto. Era como se eles dobrassem a viagem para não passar por Samaria. Porque na visão do judeu, Samaria era um lugar indigno. Samaria era um lugar inalcançável. Samaria era um lugar de pessoas que não tinham futuro. Para você ter uma ideia, na visão do judeu, os samaritanos eram a lenha do fogo do inferno. Eles não passavam por Samaria, eles faziam uma volta para não passar pela cidade. Aí o dono da igreja, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Verbo encarnado, a resplandecente estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o desejado das nações. Quando ele vem aqui à terra, ele diz: é necessário passar por Samaria. E aqui começa a mensagem que trago esta noite da parte de Deus, a visão da missão. Pega na mão de no mínimo 3 pessoas e diga: a visão da missão. Compartilha com alguém. Muitas pessoas não faz a obra missionária, não é por falta de amor. Por incrível que pareça, ele até ama as almas, ele até ora pelas almas, ele até intercede
sede pelas almas. O que está faltando é visão. E quando falta visão, a visão compromete o amor. Quando falta visão, a visão sacrifica a missão. Quando falta visão, a gente fica insensível. Aí o dono da igreja mostra a primeira verdade: não existe lugar que o evangelho não deve chegar. O evangelho é para todos. O evangelho deve alcançar a todos. Então permita-me, por favor, trazer algumas reflexões esta noite. Tem pessoas que dizem: eu amo a obra de Deus, mas Deus me chamou só para fazer a obra aqui no Rio Grande do Norte. Então você está com a visão obstruída, você está com a catarata espiritual, você tem algum glaucoma espiritual, você tem algum astigmatismo espiritual, você está com alguma miopia espiritual. Mas essa noite, no 3º Congresso Estadual, o céu tem colírio para os olhos. Colírio para os olhos. Olhem para mim, a visão missionária, ela é global. A visão missionária, ela é universal. Olhem para mim, o dono da igreja, quando ele ressuscitou, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O crente, o pastor, o líder que bate no peito e diz: minha missão é aqui. Você está com uma visão diferente da visão de Deus. A visão de Deus é aqui, ali e além, aonde tiver uma alma. Quem pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? A visão, ela é global. A visão, ela é universal. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Eu estive uns 3 anos atrás no Zimbábue, um lugar que está completamente destruído por uma visão equivocada de uma liderança. E lá você percebe a destruição de uma nação. E eu estive em um lugar onde os irmãos congregavam há mais de 12 anos debaixo de um pé de árvore. Lá eles não têm escola, lá até a moeda foi destruída, eles vivem com $1 americano. Então imagine a dificuldade que é. E Deus colocou em meu coração: vá lá. E eu tive no Zimbábue, preguei a palavra. Deus colocou no meu coração de construir aquela igreja. E quando eu cheguei lá para inaugurar, uma senhora que ele chama de mama, ela abraçou as minhas pernas e diz: bendito Deus que está operando no Brasil, que mandou um brasileiro para cá. Se nós não tivermos esta visão, a gente vai privar pessoas de ouvir a pregação do evangelho. A gente vai pregar para as mesmas pessoas o tempo inteiro. É por isso que você tem gente no Brasil que está escolhendo que mensagem quer ouvir, porque ele já está empanzinado de tanto ouvir mensagem. Mas tem gente que nunca ouviu uma mensagem. Mas nesse congresso o Espírito de Deus está movendo aqui em Mossoró. Está na hora de ter uma visão ampla. Uma visão ampla para a missão. Mas tem mais, segura firme aí, que vai ser rapidinho. Você só vai perceber que apanhou quando chegou em casa. Você vai dizer assim: eu estou todo marcado hoje. É a palavra, bendita palavra que nos castiga, mas não nos mata. Olhem para mim, a visão é uma visão que não exclui ninguém. Nós estamos com muitos crentes que estão com uma visão, é como se eles dissessem: esse aqui merece, esse aqui não merece, esse lugar merece, esse lugar não merece. O dono da igreja está dizendo: eu vim para todos, porque todos não merecem. Levanta a mão direitinho assim para o céu. E não pirraça, pastor, que é perigoso. Levanta a mão. E eu estou cheio, não me pirraça hoje não. Levanta a mão lá em cima e diga comigo: o Deus, está fraco, o Deus das missões não discrimina o pecador, independente do seu pecado. Olha para o teu irmão e diga: quem discrimina é a gente. Quem discrimina não é o dono da obra, é a gente.
E tem gente dentro da igreja dizendo: esse aí não merece, tu também não merece. Não, ninguém aqui merece. Aqui é graça. E quem veio para o congresso adorar, abra essa boca. E quem veio para o congresso prestar um culto a Deus, faz isso. É conceito. Eu costumo dizer que tem crente que a visão dele está tão distorcida que ele é crente até a metade do culto. Da metade do culto em diante ele é muçulmano. Quando Deus usa alguém que ele não concorda, ele fica: Alá, Alá. Um dia desse estava todo arrebentado e agora está dizendo que é missionário. Alá não. Jesus pegou, Jesus limpou, Jesus salvou, Jesus perdoou. Jesus está na casa, quem está sentindo aproveita. Jesus está na casa, quem está sentindo dá lugar para receber tudo. E sabe o que acontece, presbítero Nelson? O Senhor da obra diz: eu vou em Samaria. E ele vai para Samaria. Quando ele chega em Samaria, eu penso, pastor Miranda, que ele diz assim: esses discípulos estão sem visão, está meio perturbado. Vai comprar comida, meu filho, para não atrapalhar a obra. Vai comprar comida para não atrapalhar a evangelização. Vai comprar comida para não atrapalhar o projeto. Pega na mão do teu irmão e diga: se tu não tem visão, vai fazer alguma coisa para não atrapalhar. Deixa a obra, deixa a obra. Quem me segue nas redes sociais, hoje eu coloquei uma palavra: o seguinte: Deus não precisa de nós para fazer o que Ele quer fazer. Cuidado para você não se achar a última Coca-Cola do deserto. Deus não precisa de mim para falar essa noite. Ele me convocou e eu estou aqui. Mas se eu não viesse, Deus levantava outro e usaria melhor às vezes do que eu. Sabe o que o dono da obra faz? Eu vou para Samaria. Quando ele chega em Samaria, pastor Vicente, ele vai para uma cidade chamada Sicá. O que é Sicá? Cidade dos bêbados. Quem não tem visão diz o quê? Uma cidade dessa, um povo desse, um lugar, não tem gente assim, mandar dinheiro para a África, na paz, é um absurdo. A Europa não precisa de dinheiro. E você é fiscal da obra, e você é o gerente da obra. Se Jesus está mandando, dá glória a Deus. Se não quer contribuir, fica quieto. Aí sabe o que Jesus faz? Vai na cidade de Sicá. Antes de entrar na cidade, Jesus para no poço de Jacó. Está lembrado que eu disse que para entender João 4 tem que voltar na época dos patriarcas? Quem cavou o poço? Jacó. Jesus chega no poço e senta. O discípulo vai comprar comida. Daqui a pouco chega uma mulher com um vaso nas costas. Jesus olhou e disse: está chegando a missionária. Esse é o problema. É que às vezes Deus está mandando e a falta de visão, a gente está interpretando tudo errado. Na cabeça de muitos crentes fazia o quê? Está repreendido, sangue de Jesus tem poder. Olha quem está aparecendo, me cobre com teu sangue, Jesus. Você já percebeu que o problema não está no evangelho? O problema está naqueles que deveriam pregar o evangelho como ele é. Na visão de muita gente, aquela mulher era um caso perdido. Mas quando ela chega, Jesus não vê uma tomadora de marido. Jesus não vê uma mulher que não era digna. É só você olhar a Bíblia. Aquele não era um horário de mulher de família ir buscar água. Está escrito na Bíblia o horário que as mulheres dignas tinham que ir ao poço. Não era meio-dia. Todo mundo sabia que aquela mulher tinha uma vida que não era muito legal. Mas quando Jesus olhou, ele não viu nada disso. O que foi que ele viu? Uma alma. Ele viu uma alma. Olhe para mim, queridos. Quando falta visão, a gente vê o pecado antes do pecador.
Quando falta visão, a gente vê o que Satanás fez em detrimento do que Deus fez. É um pecador, isso é obra do pecado. Você tem que olhar o pecador que precisa ser redimido, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Agora olha que coisa linda. Que coisa linda isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Se não entendeu nada, entende isso aqui, pelo amor de Deus. Quando a mulher chega, Jesus, além de não discriminar ela, fala de uma forma que ela entende. Se fosse alguns pregadores de hoje, a mulher ia voltar desviada e perturbada, e ainda revoltada com a igreja. Porque muita gente dizia assim: eis que eu te digo, mulher, pecadora, de que se queixa o homem miserável dos seus próprios pecados. Está vindo pegar água agora por causa dos pecados. Se fosse direita, não vinha uma hora dessa. E se afasta que eu sou santo, para não me contaminar. Quer ver outra coisa? Se fosse alguns pregadores que tem hoje, ia falar tão difícil que a mulher não ia entender. Eis que eu vos digo, mulher, a eleição, a predestinação, a regeneração. A mulher ia dizer: o que é isso? Olha a visão de missão. Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Olhe para mim, irmão. Tem uns meninos que fez teologia agora e já está se achando mestre dos mestres. O mestre dos mestres evangelizou uma mulher pedindo água para beber. Levanta as duas mãos para o céu. Pastor, por que as duas? Para de confusão, obedeça. Deus usa cada um de um jeito. Levante as duas mãos e diga comigo: cadê? Teologia encarnada. Falou uma linguagem simples. Olha para o teu irmão e diga: não complica não, bebê. Não complica não. Vamos pular para o versículo 27. Senão não dá tempo e eu não quero passar do horário. Olhe para mim. Jesus começa a dialogar com a mulher e a mulher diz assim: eu quero. Porque evangelho não é forçado. Evangelho é o convencimento do Espírito. O problema é que tem gente que ele quer fazer o papel do Espírito. Ele já quer pregar, ele já quer convencer, ele já quer transformar. E tem uns que já quer mandar para o céu. Não, olha para o seu irmão e diga: é só pregar, irmão, é só pregar. A sua parte é só pregar. Quem convence é o Espírito, quem transforma é a palavra, e quem faz a obra é Jesus. Agora, pastor Miranda, aí os discípulos chegaram. Interessante isso aqui, né? Vai doer um pouquinho para a gente aqui que está no púlpito, mas não me leve a mal. Não é indireta não, é direta mesmo. Eu não dou indireta, eu dou direta. Porque palavra não é indireta, palavra é direta. Olhe para mim. Os discípulos foram para a cidade, voltaram para o poço e não trouxeram uma alma. Não disseram a ninguém: a salvação está no poço, o milagre está no poço, Jesus está no poço. Olhe para mim. A gente precisa ter muito cuidado, senhores, para que o cargo que temos não tire de nós a essência missionária que deve existir em nós. Muitos de nós, depois que vira obreiro, não ganha mais alma. E tem uns que nem adora mais. Chega num culto para levantar uma mão é uma luta, para contribuir é uma luta, para glorificar é uma luta. Nós somos pastores, mas somos crentes. Nós somos obreiros, mas somos crentes. Aqueles homens trouxeram, nem Pedro, nem Tiago, nem João, não trouxe uma. E quando voltou, chega aqui missionário, chega aqui. Quando voltou,
Jesus estava conversando com a mulher, e sabe o que eles fizeram? Misericórdia, vigia Jesus, vigia Jesus. Pastor, onde é que está escrito? Versículo 27, fica aqui mencionado. A Bíblia diz que eles se escandalizaram. Tem gente que não faz nada e está escandalizado com a obra que Jesus está fazendo. E eu vou dar um conselho para os irmãos aqui. Quando você vê alguém falando mal de missão, falando mal da igreja, falando mal disso, falando mal daquilo, saia de perto. É de alta periculosidade. Porque às vezes está falando do que não sabe. Às vezes está falando do que não enxerga. Aí o texto diz, ficaram escandalizados, mas não falaram nada, ficaram com medo, ficaram falando para ele, misericórdia, uma mulher dessa, rapaz, será que ninguém falou para ele que essa mulher é perigosa? Oxe, que absurdo. Aí olha para mim, a mulher disse assim, já que eu recebi, eu vou distribuir. Vocês fiquem aí com a confusão de vocês, que eu vou para a cidade para avisar que o poço tem salvação. Tem gente discutindo como é o nome da mulher de Ló. Tem gente discutindo se foi a baleia que engoliu Jonas. Tem gente discutindo como é o nome da mulher samaritana. E Jesus está dizendo, não chamei vocês para isso. Eu chamei para vocês para dizer o que eu fiz, para dizer a minha palavra, para dizer o que eu tenho poder para dizer. É para isso. Aí eu encerro no tema, para ninguém sair sem comer toda a mensagem, apesar de eu ter que resumir em virtude do tempo. Diga comigo assim, os discípulos viam, mas não enxergavam. Eu não sei quem está desanimado aqui, se é os homens ou as mulheres, bora ver? As mulheres, diga, os discípulos viam, mas não enxergavam. Os homens, os discípulos viam, mas não enxergava. E as mulheres estão tudo dizendo, pede para a gente falar de novo, pastor, pede. Elas saem rouca, mas ganha, quer ver? As mulheres, os discípulos viam, mas não enxergava. Olhe para mim, qual é o segredo da obra missionária? É visão. E o que é visão? É discernir o que ninguém está enxergando. Porque vê o que todo mundo está vendo. Qual é o segredo? Segredo é você ver que Deus está chamando você para uma obra que ninguém está enxergando. Quando os discípulos chegaram, eles disseram, come Rabi. E Jesus dizendo, já comi, estou cheio, estou abastecido. Aí eles disseram, que absurdo, a gente foi comprar comida e alguém trouxe comida na frente da gente. O senhor comeu? Foi. Ele disse, eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu pai. Eu estou satisfeito. Agora, prepara o maior glória que você já deu aqui hoje. Jesus olha para ele e diz assim, ó, levantai os olhos e vejam. O quê? Já está madura. O quê? A cidade de Sicar. Mas e que segredo é esse? Enquanto vocês foram comprar comida, eu semeei a semente e os frutos já estão chegando. Vejam! Vou dizer algumas coisas e concluo. Olhe para mim. A falta de discernimento tem feito a obra ser atrofiada em muitos lugares. Porque tem lugar que já está maduro e a gente não está enxergando. E uma árvore, quando ela dá o fruto e o fruto fica maduro, você tem que colher. Se você não colher, ele estraga. Um inseto vem e come. Jesus estava dizendo, está na hora de parar tudo para colher o fruto. Porque a cidade já está evangelizada. Eu libero uma palavra profética sobre Mossoró e o estado do Rio Grande do Norte. A semente já foi semeada e o céu já germinou. Está na hora de novos missionários serem levantados. Já está madura. Você quer ver uma coisa? Jesus fez um trabalho de convencimento
na casa de Cornélio, e Pedro não tinha discernimento. Deus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, vá para a cidade de Cesareia, na casa de um homem já lhe esperando. Ele olhou e disse: não posso não, Senhor. Deus mostrou ali o lençol: mata e come. Não posso não, os animais imundos. Jesus disse: eu já trabalhei, eu já limpei, eu já fiz. E está chegando uns homens aí, vá. Olha o que é um homem sem discernimento. Pedro chega na casa de Cornélio e a congregação já está pronta. Irmão, é o primeiro missionário que quando chega, Deus já montou a congregação. Já tinha membro, já tinha todo mundo lá. Cornélio olhou e disse: eu te chamei. E como eu não quero ouvir sozinho, eu chamei minha família e chamei meus amigos. Está todo mundo aqui para o senhor pregar. Sabe o que é que Pedro prega? Um homem como eu não era nem para estar num lugar como esse. Olha que situação. Um pescador que não era nada, agora estava sendo chamado para pregar e estava botando banca. Dá uma sacudida no teu irmão, diga: lembra da onde Deus te tirou, bebê. Lembra da onde Deus te tirou. Quem era você? Agora, sabe o que é o evangelho, pastor Vicente? Um pregador semeando a semente, contra a vontade, a semente produziu. Porque Deus não depende do humor do semeador, porque a semente já é poderosa para fazer o efeito. Olha que coisa. Ele chegou e disse assim: um homem como eu não era para estar pregando aqui, mas já que vocês chamaram, Deus mandou vir, eu estou aqui pregando. Aí começou a pregar. Daqui a pouco o Espírito de Deus veio e desceu sobre a casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Olhe para mim, a falta de discernimento faz missionários resistirem a abrir trabalho em lugares onde Deus já fez a obra, está esperando só a semente chegar. A terra já está pronta, a terra já está arada, está na hora da igreja receber a visão espiritual. Você precisa ver o que ninguém está enxergando. E o que é, pastor? O Senhor já foi na frente, o Senhor já fez o trabalho mais difícil. E você quer ver uma coisa linda? O trabalho mais difícil quem faz não é a igreja nem o missionário, é o Senhor. O Senhor já tinha preparado o coração de Cornélio, o Senhor já tinha quebrado as resistências. Agora prepara o glória. Apesar do lugar já estar preparado, Deus contava com o missionário para semear a semente. Ou seja, nós não somos insubstituíveis, mas o nosso trabalho é indispensável para o avanço da obra missionária. Quem pode levantar a mão bem alto e glorificar ao Senhor? Pega na mão de alguém com toda a autoridade e diga: está na hora de discernimento, está na hora de ver que tem lugares precisando de salvação, levantando uma nova safra de missionários em Mossoró e no Rio Grande do Norte. E quem acredita assim, fica em pé dando glória a Deus. Ele marama cala machore manderebai. Candaramaya choreva senderebagai. Coloca a Bíblia na cadeira, fica com as mãos livres. Quem foi tocado pela palavra, faz essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, abre minha visão, para que eu não venha atrapalhar a tua obra, por não enxergar o que o Senhor está fazendo. Mais forte, diga: Senhor Jesus, eu quero ser cooperador e não atrapalhador desta obra. Diga: Senhor, me dá discernimento para eu entender o que o Senhor está fazendo. Agora olha para mim, que eu vou dar uma explicação. Nem sempre Deus fala de forma clara.
Por exemplo, aqui Deus diz assim, ó, levantai os vossos olhos. Vocês dizem que ainda falta 4 meses, já está tudo branco. Isso é uma metáfora. Tem que ter discernimento para entender. Deus não disse assim, a cidade está vindo. Deus falou por parábola. E os discípulos é quem tinha que entender. Olhe para mim, irmão. Deus não deve explicação a gente. É a gente que tem que estar em um nível espiritual elevado para entender o que Deus está fazendo. Você quer ver, pastor Miranda, o nível elevado de Elias? Elias olhou para o moço e diz assim, olha lá para o céu, enquanto eu vou orar. Aí ele está orando, o menino foi e disse, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Quando foi na última vez, o menino disse, estou vendo uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Irmão, quem não tem visão espera a chuva chegar para plantar. Quem não tem visão espera as portas da Coreia do Norte se abrir para mandar missionário. Quem tem visão está dizendo, vai abrir a porta, e eu já estou com o missionário preparado. Vai abrir a porta, e eu já... E eu não sei se você está sentindo. Eu tive agora na Coreia do Sul, e eu tive na fronteira da Coreia do Norte. Você sabe onde foi que começou o avivamento da Coreia? Não foi na Coreia do Sul, foi na Coreia do Norte. Foi na Coreia do Norte que tinha as maiores igrejas. Os maiores templos eram na Coreia do Norte. E eu não sabia disso. Eu tive agora na Coreia do Sul. E o pastor Lee, que substituiu o pastor Poingo Show, ele recebeu a gente e disse, foi lá, eu sou de lá, minha família é de lá. Foi lá que começou o grande avivamento. E eu perguntei, mas como é que acabou? Falta de discernimento dos pastores, falta de discernimento da igreja. O líder, o avô desse que está lá, chamou os pastores e diz assim, vamos fazer um acordo. Eu não me meto em igreja, e vocês não se metem na política. Eu vou estabelecer aí uma nova visão, uma nova metodologia. Vocês continuam pregando e deixa eu mandar. Os pastores, por falta de discernimento, disse o quê? Está valendo. Quando ele estabeleceu o socialismo, em um dia só, eles mataram 500 pastores e tocaram fogo em 2.000 igrejas. Satanás está querendo essa mesma ideologia no Brasil, mas tem uma igreja dizendo, aqui não, Satanás, aqui não, Satanás. Pega na mãozinha do teu irmãozinho, como eu vou pegar na mão do pastor Albérico aqui, ó, e diga para ele assim, ó, você continua cidadão, não abra mão do seu direito não. Tem alguém querendo dominar sobre nós, para nos calar, mas tem discernimento, descendo hoje em Mossoró, abra os olhos e veja, os campos já estão brancos, os campos já estão brancos, os campos já estão brancos. Eu tive numa igreja da Coreia do Sul, e o pastor disse pra gente, vocês é mais privilegiado do que nós, porque vocês podem pegar o passaporte e entrar na Coreia do Norte, a gente não pode, porque o sul-coreano é proibido. Mas ele diz assim, ó, estamos com 500 missionários preparados, a hora que abrir, a gente já tem dinheiro para construir 100 igrejas e mandar 500 missionários. Você sabe qual é o problema, pastor Vicente? A gente está orando para Deus abrir a Coreia do Norte, mas não está preparando ninguém para a Coreia do Norte. A gente está orando para Deus mandar missionário para a Rússia, e a gente não está preparando ninguém. Agora ó para Elias. Elias olhou e disse, tem uma nuvem, é? Eu acho que o menino disse assim, mas é uma nuvenzinha pequena. Mas tem nuvem, eu não estou perguntando o tamanho. Tem nuvem? O menino disse assim, tem. Só vai dar glória agora quem está ligado. Aí Elias olhou para o menino e disse, vá e avise Acabe para correr que está chegando o temporal. E quem deseja que esse temporal de Deus chegue, levante a mão bem alto, Mossoró, e veja, veja, veja.
Deixa Deus te tocar, deixa Deus te tocar. Deixa Deus pingar uma gota do colírio que está lá em Apocalipse sobre os teus olhos. Deixa Deus, está na hora de ter visão. Eu encerro aqui pedindo a você para fazer algo. Se pode, não é obrigado. Eu sei que temos nossos conceitos, mas se pode, faça. Esse irmão que está do teu lado é do mesmo sexo, você tem comunhão com ele, abraça ele, diz para ele assim: está na hora de abrir esses olhos, meu irmão. Diga assim, ó, a obra Deus já está fazendo. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Quer ver uma coisa? Olhe para mim. Escuta. Eu tive no Quênia, participando do Congresso de Missões Mundial das Assembleias de Deus. Tinha mais de 80 países. E eu vi uma coisa de um missionário o pastor presidente da Assembleia de Deus em Gana. Ele disse: pastores, Deus está levantando a África para enviar missionários e não só receber missionários. Irmãos, eu tive em uma igreja no Quênia, que é uma catedral, que esse templo de vocês aqui é lindo, mas eu nunca pensei que na África tinha um templo mais bonito do que esse, que pega mais gente do que esse. Aí eu perguntei ao pastor do Quênia, o superintendente das Assembleias de Deus do Quênia, eu perguntei: pastor, e essa igrejona? Ele disse: achou grande, foi? Eu sou superintendente de 33 e essa é a menor. Olha para o seu irmão e diga: os campos já estão brancos. Deus está trabalhando na África. Deus está eu tive agora no Japão. Já tem 70 igrejas de pastores assembleanos no Japão. E o pastor do Japão diz: eu preciso do fogo que está queimando o Brasil. Traz para cá. Deus está operando na Ásia. Deus está operando na Europa. E o Deus dos céus e das missões está dizendo esta noite no Congresso: abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja. Eu já estou fazendo, veja.